tema do nosso Além da Notícia hoje é superproteção dos pais. E a gente está fazendo uma viagem aqui, desde quando elas nascem pequenininhas, a gente entrando no universo aqui psicológico, psiquiátrico e entrando nas escolas também para entender tudo isso. Professora Fátima, a gente falava agora há pouco de tudo isso, veio fazendo esse caminho, chegou na escola e eu sei que a senhora ficou ali também querendo, puxa, a escola, como é que a escola pode ajudar essa criança que é super protegida e esse pai e essa mãe super protetores, por favor? Eu queria chamar a atenção ainda para a fase de 0 a 2, né? Que eu acho de 0 a 2 anos é a base. E a criança precisa, porque assim, eu parto do pressuposto que a criança, quando tem segurança emocional, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa aprender a se conhecer, precisa aprender a se amar e precisa aprender a se valorizar. A criança que se conhece bem, e esse conhecimento vem muito da relação com o outro, porque eu sou tudo menos o outro ao longo da vida, né? Então, quando ela se conhece, quando ela se ama e aprende a amar sendo amada, mas com fatos, com objetos concretos, com situações concretas e não com discurso, ela aprende a se valorizar. Quando ela tem uma boa base, ela enfrenta as coisas muito mais tranquilamente. Então, não são situacionais, são uma forma de ser que tem tranquilidade para enfrentar conflitos. E essa base precisa ser formada, eu acredito, e tenho lido, e a primeira vez que eu vi eu achei, nossa, que exagero, mas é de 0 a 2, eu diria, porque quando me perguntam, mas de 0 a 2? Aí eu falei, alguém tem criança de 2 anos em casa? Aí algumas alunas falam, tenho, que manda no pedaço, né? Então, consegue negociar, vai procurar uma coisa para resolver com a mãe, aí sabe que a mãe não vai deixar pai, né? Faz uma negociação boa quando é filho de pais que tem 2 a 3 idiomas em casa, procura usa o idioma que for mais fácil para resolver e conquistar o que quer. Então, a criança tem estratégia, ela tem capacidade, ela tem muito mais. O bebê tem muita capacidade. E a gente pode, por exemplo, se tem proteção maior ou menor, desde quando o bebê está engateando. Por exemplo, ele está engateando e se você puser numa situação as mães e os bebês e deixar numa área livre para eles engatear, o bebê mais seguro, ele engateia mais longe sem precisar ficar olhando o porto seguro. O bebê mais inseguro fica olhando quase que toda hora, né? Então, quando chega na escola, uma coisa importante bom, primeiro que as crianças em creche, elas contam tudo que acontece em casa. Contam, se tem briga, elas contam. Elas vivenciam e verbalizam. Eu já passei por uma situação, não era bem creche, era já pré-escola, que uma criança chegou com a marca no rosto e os meninos falaram, isso foi cinto? Foi. Aí um menino perguntou assim, foi com a fivela ou foi com a ponta? Né? Então, com experiências. Então, a criança tem experiência, a criança percebe muito mais do que a gente pensa que ela percebe. Né? Então, outra coisa importante da escola e da família também, aprender a ouvir a criança. Ela tem o que dizer. Então, muito de agressividade em bebês, quando chega na creche, ou a dificuldade. A criança sim tem compreensão das emoções, ela tem até uma capacidade de se colocar no lugar do outro, mas algumas crianças, principalmente quando elas têm birra, quando elas ficam impacientes, quando é criança pequena, 2, 3 anos, elas estão com dificuldade de transmitir suas necessidades, que por sua vez a família tem dificuldade de traduzir o que é isso. E aí a gente precisa trabalhar com uma coisa fundamental, que é outro conceito que eu coloco para a gente ficar discutindo, que é o conceito da autonomia. Porque a formação do autoconceito é fundamental, mas isso precisa vir junto com a formação da autonomia. Ninguém dá autonomia para ninguém. Ela é conquistada nas relações sociais. E eu levanto a bola aqui, a gente vai falar sobre esse tema, mas eu levanto a bola aqui para quem precisa de mais ajuda? A criança super protegida ou os pais super protetores? Por favor, Estela. Ambos, né?
a gente pode oferecer para os dois experiências que transformem esse Eu volto ponto àquela de vista. pergunta também. Vocês lá, com os bebês, já identificam pais superprotetores, não já? Já, até porque as atividades até os 2 anos são acompanhadas. Uhum. E aí você vê o comportamento acontecendo, né? A criança que tem uma atividade que é mais desafiadora e ela não se arrisca, ou ela só vai se segurar na mão da mãe, ou ela precisa que a mãe incentive, né? O vínculo mais importante ali é dessa pessoa de casa. E o profissional, ele vai aproveitar esse vínculo para otimizar a aulinha ali, né? A proposta da atividade. Então, a gente vê acontecendo assim, né? É fácil observar, né? E chama a atenção. Mas aí, por outro lado, também a gente vê crianças maiores, né? Já tivemos casos de crianças maiores lá e que a mãe tinha uma necessidade de que desse tudo certo com o filho e olha que coisa, ela não estaria ali para cuidar dele. Ela não estaria a tarde inteira ali cuidando dele. Então, nossa, ele estaria submetido à vida, né? E olha que a nossa situação ali é totalmente controlada, né? São profissionais capacitados, um ambiente seguro. E a insegurança dessa mãe era tanta que a equipe ficou preocupada e falou, a gente precisa falar com a sua mãe, com essa mãe, para ela não ser assim com o filho, porque ela está deixando a criança insegura. A minha pergunta foi, a mãe quer? Ela pediu por isso? Né? Por enquanto, ela está numa situação onde a criança está funcionando adequadamente, está interagindo bem, não tem comportamentos de insegurança, mas que a gente vai intervindo, vai ajudando, ou seja, não tem nada muito grave que a gente diga que precisa de uma intervenção, até porque não é a nossa proposta lá. Né? Se fosse o caso, a gente orientaria e falaria, olha, tem, né, um profissional que a gente gostaria que você conversasse e tal. E a equipe, então, ficou frustrada, né? Falou, poxa, mas então a gente não vai fazer nada por essa mãe? Sim, vamos continuar fazendo, vamos continuar oferecendo experiências positivas para a criança. Ela vai ver a criança mais capaz, mais autônoma, mais segura, né? A criança vai fazer isso em casa também, porque eles aproveitam e levam as experiências para todos os lugares. E o convite que a gente sempre oferece para os pais. Mas o pai quer, a mãe quer, ela acha que está fazendo errado. Mas eu imagino que é facilmente percebido este perfil desses pais assim, não é? É. Tiago, pode traçar para a gente o perfil desses superprotetores, pais? São pais que também têm uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração, né? Lidar ao passo que, na medida em que eles próprios têm dificuldade, eles têm muito medo que o filho, ao ser frustrado, não consiga lidar com isso e experimente todo aquele sofrimento que ele eventualmente sofreu. Então, eles querem evitar aquilo que viveram. Exatamente, que passa pelo processo de empatia, né? Empatia, do ponto de vista técnico, é a capacidade de se colocar no lugar do outro e de vivenciar o sofrimento que o outro vivencia através da relação. Então, quando o pai observa o teu filho e tem a impressão de que o filho está sofrendo, aquilo tem passa por um processo de defesa do ponto de vista de funcionamento psíquico muito grande. A gente diria, resgatando um pouquinho a teoria psicanalítica, né, que o filho ele é um apêndice narcísico dos pais. De alguma forma, exatamente, o filho é como se fosse uma parte de você mesmo exteriorizado. Isso é uma parte de você que talvez não deu certo e que precisa dar certo no filho. Exatamente, mas eu diria mais do que isso. Não há nada mais difícil para o ser humano do que olhar no espelho simbólico e reconhecer as suas falhas, né? Ou reconhecer o seu sofrimento. Quando o indivíduo olha o teu filho e olha eventuais dificuldades ou a possibilidade de que aquele indivíduo ou aquela parte de si mesmo possa sofrer, aquilo é muito doloroso para si mesmo. Obviamente, né, que resgatando o que a Estela estava dizendo há pouco sobre a questão lá do começo, né, a professora estava dizendo também de 0 a 2 anos, eu vou um pouco mais atrás e dizer que essa superproteção começa logo depois do nascimento. Isso é uma questão de existe uma determinação biológica para isso, não apenas biológica, não vamos reduzir o indivíduo ao biológico, mas existe uma série de questões hormonais logo depois do nascimento de uma criança que proporcionam à mãe ficar atenta àquele bebê o tempo todo, né? Uma mãe, quem conheceu mães recentes ou conviveu, sabe que a mãe fica muito preocupada, vai olhar o seu bebê o tempo todo, tem medo que o bebê pare de respirar, não consegue dormir, o bebê tem que ficar do lado dela o tempo todo e etc. A questão toda é quando esse momento que é necessário para o cuidado do bebê, ele extrapola e continua ao longo do processo. Há casos, inclusive, né? de mães que deixam os bebês se satisfazerem ou brincarem com o próprio corpo,
né, de forma que a mãe ela se anula diante do bebê, né, e o bebê originalmente quando ele nasce ele realmente assume essa posição de prioridade na família, né? As pessoas todas olham para aquele bebê para cuidar, obviamente, mas de alguma forma a mãe também não pode se deixar anular persistentemente por conta disso e nem proteger tanto nesse sentido. A gente vai trabalhando ao longo desse processo e o resgate que a professora estava dizendo, é importantíssimo que a gente deixe as crianças experimentarem situações e a gente permita que elas elaborem estratégias de solução. Isso é alcançar a autonomia que a senhora estava falando há pouco, que eu concordo Tiago, plenamente. E essa super proteção, esse super cuidado, essa super atenção, isso é mais perceptível ainda, é apenas uma elucubração que faço aqui, nas mães de primeira viagem ou naquelas mães que foram mães mais tarde? Mães de primeira viagem costumam experimentar essas sensações de uma maneira mais clara. Mães que mães já na segunda gestação, terceira gestação, elas têm uma experimentação mais clara de que não é qualquer coisa que vai causar dano ou sofrimento para o teu filho. Então dá para deixar ele experimentar sozinho, dá para deixar o neném chorar um pouquinho e pensar Já que... deixa ele mais independente. Exatamente. E é preciso que a gente faça essa frustração. Autônomo. Desde pequenininho. Não há problema o neném chorar. Não há problema que isso aconteça, é até importante que ele chore e aí e a mãe que está do lado diga, filho, estou percebendo que isso simbolicamente, mas a mãe vai dizer para o filho, eu estou percebendo que você está me querendo, mas agora eu também tenho que fazer coisas que competem a mim. Como pentear o cabelo, se alimentar, como fazer as coisas do dia a dia. Não é deixar de prestar o cuidado e assistência à criança, bebê ou criança mais velha, mas também estar atento a si mesmo, porque o filho é uma parte importantíssima da vida dos pais, mas não pode ser completamente a vida dos pais. É preciso separar. E é voltar a assumir o ritmo da vida com o qual aquela criança vai ter que se habituar. Exatamente. É a mãe entrar no ritmo novamente da vida dela. Exatamente, entendendo isso. Que a mãe, além do filho, tem outras coisas que ela Sim. gosta, que ela se interessa, etc. E que vai precisar ser assim. E, sobretudo, que os filhos possam experimentar os sentimentos, né? A Estela estava dizendo há pouco, a criança deve experimentar as emoções, deve saber nomear essas emoções. Sentir raiva não é um problema, sentir tristeza não é um problema. Todos nós experimentamos isso no nosso dia a dia. O importante é o que nós fazemos com essas emoções, com esses sentimentos, e é isso que a gente precisa ajudar nossas crianças. Tudo bem. Professora Fátima, está chegando a autonomia aqui que se deve dar à criança para isso, já preparamos o caminho, mas vou insistir ainda também, se a senhora puder falar sobre esse perfil dos pais que protegem demais, que se preocupam demais. A gente ainda não falou, mas é importante que isso também é muito presente e tem uma justificativa maior quando criança com necessidades especiais. Ah, e eu tenho uma lá em casa. Né? Pois é. Então, a ansiedade da mãe é muito forte quando tem uma criança com necessidades especiais, diferente do que se esperava, que aí você passa por um luto grande, né? Porque você tinha aquela ideia, você idealizou um bebê, aliás, se idealiza até o projeto final, o que é que vai ser na profissão, né? E então, isso precisa de muito apoio, precisa de muita compreensão. Quando a Estela falou, e falou bem, que a mãe quer, e não é nossa proposta de intervenção na mãe, quando a mãe não quer, é porque ela também não se acha super protetora. Nenhuma pessoa que é super protetor acha que está sendo. É verdade, né? É difícil de fazê-lo É enxergar difícil, isso. se é difícil estabelecer o limite, para filhos na educação, também é muito difícil estabelecer limite na autopercepção da superproteção, né? Porque na medida em que, e eu vou dar um caso concreto, tem uma criança que eu conheço, que ela nasceu com 6 meses, e todos os problemas sobreviveu, tá uma menina bem bonita já, com seus 8, 9 anos, e ela começou a tratar no Sara, e ela tinha problema na marcha, porque uma das pernas ficou mais encolhida, o pé assim, e o Sara falou, olha, ela tem condição de ter melhor marcha, mas a sua ansiedade, a sua superproteção está impedindo dela ter melhor marcha. Puxa vida. Né? Aí a mãe tomou consciência, porque é toda uma equipe que trabalha, o Sara tem um trabalho maravilhoso, ela tomou consciência, ela mudou a atitude.
Então, aí vem a educação muito forte dos pais, né? Quer dizer, os pais que não têm autoconceito e autoestima elevado não conseguem também educar para o autoconceito, para a autoestima. Então, a superproteção vem de uma ansiedade muito grande. E a autonomia é o quê? É deixar experimentar, deixar... Até porque tem uma coisa básica que a gente ainda não falou indiretamente, o cérebro, as conexões cerebrais, para se formarem, elas precisam de experiência diversificada. E isso é fundamental, a experiência diversificada. E na medida que eu tenho mais experiência diversificada, maior a probabilidade de eu me lançar e arriscar no mundo, porque eu vivenciei mais coisas com base efetiva. É uma riqueza enorme tudo que nós estamos falando aqui, importantíssimo. Está encerrando já esse bloco aqui, mas já quero deixar aqui a pergunta para o próximo bloco que vai norteá-lo. É verdade que a superproteção na infância pode resultar em adultos tiranos e despreparados para as frustrações? Isto é, as consequências de uma superproteção podem ser tão ruins assim? A gente volta já.